Retrato Oswaldo Peralva, parte 27. O Pântano Triunfante. Desde a reunião de outubro de 1956, o Comitê Central, talvez mesmo desde agosto, setembro, delineou-se e foi se acentuando a divisão do Grêmio Comunista em duas alas, inicialmente denominadas de abridistas, partidários dos que abriram o debate, e fechadistas, contrários a uma discussão pública dos problemas íntimos do PCB. Depois, essas mesmas alas receberam designações mais apropriadas. Os abridistas chamou-se de renovadores, de acordo com sua pretensão de renovar o partido nos métodos, na política e na tática adotados. Os fechadistas, que em geral achavam tudo certo, tudo bem, chamou-se de conservadores. Em capítulos anteriores fizemos menções várias vezes a essas duas correntes. Agora convém explicar como surgiu, se desenvolveu e triunfou a terceira corrente. Com o acirramento da luta interna do PCB, refletido nas publicações comunistas que chegavam a Moscou, Sivolobov decidiu abreviar a conclusão do curso que nova turma de brasileiros estava fazendo na escola do PCUS e mandou-os de volta, a fim de que viessem reforçar as combalidas fileiras dos conservadores. Regressam então Abel Luiz Teles, vulgo Nobre Espanhol, Cid, Sabino Bahia e tantos outros. Por esse mesmo tempo, chegaram da China alguns dirigentes do PCB, que foram representar o Comitê Central no 8º Congresso do PC chinês, reunido em setembro de 1956. Foi então que surgiu a terceira corrente, intermediária, expectante, que descobriu em meio dessa confusão o caminho do poder. Sua tática consistiu em apoiar a corrente enfraquecida, a conservadora, revitalizando-a para que pudesse derrotar a corrente em ascensão, a renovadora. Depois disso, buscando o apoio desta última, dizendo-se inclusive também renovadora, tratou de liquidar os conservadores, amplamente desmoralizados no PCB, e substituí-los na direção, isto é, no presídium e no secretariado. A corrente desse tipo, quando apareciam no movimento socialista russo, Lenin denominava de pântano, no sentido que havia apenas um, de que nem eram terra, nem eram água. Adotaremos aqui a mesma designação. Essas três correntes no PCB foram constituídas assim. Primeira, renovadores. Sinédrio, grupo de Agildo Barata, maioria dos elementos da Comissão Central de Finanças, importante ala do Comitê Regional de Piratininga, São Paulo, forte grupo do Comitê Regional da Bahia, todo o Comitê Regional do Sul Baiano, numeroso grupo do Rio Grande do Sul, um grupo no Ceará e em outros estados diferentes. Os principais dirigentes da UJC, a maioria da comissão sindical, da comissão de massas e da comissão de agitprop do CC. Nota de rodapé. Essas comissões eram órgãos auxiliares do CC, presididas por membros do Secretariado Central. Fim da nota de rodapé. Segundo, conservadores. Amazonas, Grabois, Pomar, Marighella, Arruda, embora com muitas vacilações. Luiz Teles, Cid e seus sequazes menores. E terceiro, Pântano. Galdino, Mari Chiavi, Sabino Bahia e vários outros, inclusive fora do CC. A este grupo mais adiante se incorporou Prestes, cuja posição era mais pantanosa do que a do próprio pântano, ou mais precisamente, para usar a terminologia bolchevista, era uma posição pantanosa de direita.
pois se caracterizava até determinado momento pela ausência e pelo silêncio. Sua carta-rolha de novembro foi feita no espírito conservador e de acordo com o grupo conservador, embora sem contar as pontes em direção aos renovadores, pois se dizia um entusiasta da discussão, e outras coisas mais ou menos vagas e mais ou menos hipócritas. Depois disso, apagou-se. Note-se que essas três correntes estavam longe de ser imutáveis na sua composição, graças provavelmente ao prestígio de Prestes. Transferiram-se para o pântano não só em elementos a princípio conservadores, como Marighella, Luiz Teles e Cid, mas também vários renovadores, como Chiquinho, Morena, Batim, Marta e, por último, André Vitor. Ademais, Carlos Duarte, que se converteu na eminência parda do pântano, e foi o tático que traçou a rota para o poder, também fora renovador, tendo participado mesmo do Sinédrio nos seus primeiros tempos. Era natural que houvesse um período de confusão, em que certas nuances ainda não se distinguissem bem. Por isso mesmo, entre os renovadores, alimentou-se a ilusão de que alguns componentes do pântano estivessem pouco informados e que, numa conversa conosco, franca, direta, se radicalizassem. Em reunião de um grupo a que eu pertencia, alguém sugeriu enviar um convite a Marit Ave para uma dessas conversas conosco. Outro companheiro mais realista opôs-se a isso, dizendo: "Pô, você é louco? Aquele rapaz nunca teve caráter. Só joga na certa. A posição dele é essa mesmo." Virou-se para mim, invocando o meu testemunho. "Em nossas lutas na escola em Moscou, você não se lembra como ele se comportava? Espiava o jogo, arriscava uma pequena parada. Mas quando via lá longe o perigo de perder, dava uma desculpa e caía fora." Balançou a cabeça e concluiu, usando um diminutivo para suavizar o conceito: "É um patifezinho." Em outro grupo, no qual eu militava também, alguém ponderou que Arruda recuara para as posições conservadoras, por culpa nossa mesmo. Ele chegara da China e da União Soviética imbuído de um espírito altamente renovador, sendo dos mais radicais nas conversas do corredor durante a reunião do CC de agosto-setembro de 1956. Mas, quando os companheiros subiram à tribuna, passaram a atacá-lo sem piedade, desafiando um rosário infinito de queixas e críticas contra suas arbitrariedades pesadas. Teve então que retroceder para as proximidades do grupo conservador e aí se entrincheirar, numa atitude compreensível de autodefesa. Achava, pois, que ele podia ser recuperado para o movimento renovador. Mas todos os outros sacudiram vivamente a cabeça, desaprovando a ideia. "Ele será nosso ponto fraco. Através dele é que passarão a nos atacar, identificando-nos com os seus erros, sua prepotência, seu mandonismo. Não nos convém." Com ele não se pode ir longe. Cabe observar ainda que as transferências de uma posição para a outra nem sempre se faziam de modo pacífico. Chiquinho, por exemplo, isolado numa região distante do Rio, foi constrangido mediante pressão e chantagem do grupo conservador a fazer autocrítica e adotar uma atitude expectante em face da batalha em curso. Na reunião de abril de 57 do Comitê Central, muitos elementos renovadores, ante as demonstrações de forças dadas em fins de fevereiro pelos conservadores e ante a arrogância com que se portavam ali, agora, Amazonas, Grabois, Marighella, ficaram assustados e se afastavam, até fisicamente, de Agildo, que se encontrava na Berlinda. Conforme nos descreveu depois o próprio Agildo, o ambiente era de terror e de ameaças, inclusive físicas. Seus antigos colegas de farda com quem participou da insurreição militar de 35 eram dos mais rancorosos contra ele, contra suas atividades extrapartidárias,
suas denúncias do núcleo dirigente, sua pregação democratizadora. Parecia um bando de fanáticos tentando massacrar um herege. Nosso conhecido Monat, o feroz capataz da escola do PCUS, que aderira como um simpatizante ao grupo de Agildo, ficou com os nervos de tal modo abalados que, ao ouvir as referências indiretas às suas ligações com os renovadores, foi à tribuna em prantos e fez, entre soluços, uma autocrítica inflamada. Depois da reunião, enviou uma carta ao CC pedindo sua demissão desse organismo, com medo de que na próxima vez fosse ele o alvo da fúria dos conservadores. O conservador Agostinho, diante disso, assolou a turba contra Agildo, fazendo estas considerações. Olha, há indivíduo que nem dá gosto a gente bater neles. A gente dá um pirapote nele e eles caem chorando, esparramados no chão, como um saco vazio. Mas há outros que são pequeninos, mas gostam de briga. E a gente dá um murro neles e eles respondem com 2. Se a gente quer vencer, tem de bater nele até a carne de trás criar bicho. Os rapazes do pântano sorriram aprovativos. Os renovadores tremiam dentro da carcaça. O próprio Agildo, que lutou como um leão, segundo me afirmou depois um dos participantes dessa reunião, acabou capitulando. Marighella tinha reunido contra ele e o leu da tribuna um requisitório com a denúncia de todos os seus passos, de todas as atividades por eles desenvolvidas contra a sagrada unidade do partido. Depois da chuva de pedras que caiu sobre a sua cabeça, na discussão em plenário, vieram as conversas amistosas nos corredores, os conselhos fraternais, os protestos de amizade e admiração por sua figura. A sugestão de que, para não complicar as coisas, para não deixar que os inimigos do seu povo se aproveitassem de seu nome, que era uma bandeira revolucionária, fizesse uma declaração por escrito desautorando aos que, em seu nome, realizavam um trabalho divisionista. E ele fez, mas ao sair da reunião, como se livrasse dos efeitos de um encantamento, das mistificações de uma máquina infernal, segundo suas palavras, notou o absurdo da declaração que arrancaram dele e, apesar da promessa de publicá-la, decidiu que não o faria. A resolução do CC de agosto de 57 referiu esse fato nos seguintes termos, abre aspas. Ante a condenação unânime pelo Comitê Central de sua atividade antipartidária, prevalecendo-se da posição do Comitê Central que o convidava, dentro do pleno respeito às suas opiniões divergentes, a renunciar ao perigoso caminho por onde enveredar, procurou ganhar tempo para prosseguir em seu trabalho contra o partido. Com esse fim, redigiu e leu, na reunião do Comitê Central, um artigo onde fazia declarações categóricas em defesa da unidade partidária. Entretanto, após essa reunião do Comitê Central, negou-se a publicar o artigo, fugiu a qualquer contato com o partido e intensificou sua atividade fracionista. Fecha aspas. De fato, quando me encontrei com Agildo após essa reunião, ele estava assombrado com a eficiência do aparelho do partido, como instrumento de coação, deformação e estraçalhamento da personalidade humana. De certo, tivera outras amostras antes, mas a de agora superava tudo. Rememorava as cenas que presenciara, Monat em prantos, autocriticando-se, vários companheiros renovadores, membros do CC, isto é, do chamado Estado-Maior da Revolução Brasileira, com medo até de se aproximarem dele, para não cair na ira do núcleo dirigente. Os rapazes do pântano de sorriso amarelo, um bando de fanáticos verberando suas atividades, que qualificavam de antipartidárias, com uma cólera mística. E o pior de tudo, ele próprio, Agildo Barata,
temperado ao fogo de 3 movimentos armados, tendo enfrentado dignamente a polícia, os cárceres, as ilhas-prisão, com uma longa experiência de luta dentro do próprio partido, sucumbir assim diante das manobras e do terror ideológico naquela reunião do CCI, falava quase comovido. É uma máquina infernal! É uma máquina infernal! Essa máquina infernal, o aparelho do partido, no seu sentido mais amplo, compõe-se quase totalmente de funcionários remunerados, de revolucionários profissionais, segundo a expressão de Lenin. Tomando como exemplo o PCB, podemos afirmar que esses funcionários constituem os comitês centrais e regionais, os órgãos auxiliares do PCC, comissões de massa, agitação e propaganda, finanças, sindical, de imprensa e outras. O secretariado dos comitês distritais e das células de grandes empresas, além de alguns jornalistas que dirigem os principais jornais do partido. Os funcionários dedicam tempo integral às atividades partidárias, regem-se por uma disciplina militarizada, estando dispostos a trabalhar dia e noite, nos dias úteis, nos feriados, e a viajar de súbito para onde forem mandados em alguma tarefa. Recebem um salário a título de ajuda de custo, estabelecido de acordo com suas necessidades, segundo o próprio ideado por Marx para vigorar na sociedade comunista. Só que, no caso do revolucionário profissional, essas necessidades têm como base o mínimo vital. São comprovadas mediante orçamento apresentados pelos funcionários e discutido no escalão mediante superior, sobre o escalão imediatamente superior da organização. Desse orçamento não constam despesas com roupa e calçado, porque um homem do aparelho não os compra. Seria um luxo e, portanto, uma indignidade malbaratar, assim, o dinheiro do proletariado. Dos simpatizantes mais ou menos ricos, que tenham a mesma estatura física do militante do aparelho, recebe este e usa costumes, sapatos velhos, mas ainda em boas condições. O homem do aparelho aprende a viver no desconforto, dormindo em esteiras no chão ou em camas róseas e sem lençol, passando dias e dias sem fazer a barba e sem tomar banho, para não perder tempo ou por escassez de água quando se acha em certas missões, pois é como se estivessem nas guerrilhas. Aprende também a ser humilde, se é que já não veio com essa virtude adquirida nas prisões políticas, nas casas utilizadas por ele para o trabalho clandestino. Revela muita eficiência nos afazeres domésticos, tais como varrer, arear panela, lavar louça, cueca, camisa. Além de alguns chegam a ser exímios cozinheiros, embora outros, sem que isso represente desdouro aos olhos de seus camaradas. Aprende somente a fazer um bom café e fritar ovos. Tal o meu caso. Há sempre um companheiro habilidoso que aprende a manejar bem a tesoura e a navalha, e corta cabelos daqueles que se encontram numa ilegalidade mais rigorosa, não podendo arriscar-se a entrar numa barbearia. E se, representada no teatro ou no cinema, pode parecer cômica, no aparelho é trivial uma cena como esta. O homem de avental esfregando uma panela, discutindo com o varredor da sala em torno da teoria marxista, do valor, ou narrando o encontro secreto que teve dias antes com o líder de um partido conservador, interessado em negociar o apoio dos comunistas nas próximas eleições. Quando o aparelho cresce demasiado, afrouxam-se os parafusos de controle e verificam-se os fenômenos típicos de degenerescência. Revelam-se os malandros, os aproveitadores, os burocratas, para quem as durezas da vida clandestina se transformam milagrosamente em vantagens. Conseguem escapar ao controle de cima, e seu trabalho se resume em organizar umas tantas reuniões, mandar que outros cumpram as tarefas e rabiscar uniformes, exagerando todos os êxitos obtidos e ocultando ou minimizando os reveses. Conseguem que um simpatizante burguês ou um pequeno burguês os acolha em sua casa e se sinta honrado em lhe fornecer refeições diariamente, como se estivesse nutrindo a própria revolução.
Descobrem um camarada ou um simpatizante que ganhem bem e que possuam a virtude de calçar o mesmo número que eles, ou vestir roupas que se ajustem aos seus corpos. E dele obtém roupas e calçados quase novos. E com a ajuda de custo, livre que o partido lhes dá, ainda que não receba com pontualidade, começam a fazer farras e olhar para o partido como antes olhavam para o patrão. De quem precisava arrancar o máximo e a quem bastava dar o mínimo. Para se justificar dessa atitude, sempre encontram exemplos de outros militantes da mesma categoria que recebem maior ajuda e têm menos trabalhos que eles. Uma variante desse fenômeno ocorre inclusive na direção suprema do partido, sob influência do PCOS, marcado por uma hierarquização que se reflete em todos os domínios da vida. Alguns dirigentes comunistas no Brasil passaram a se excluir de certas tarefas, a pretexto de suas imensas responsabilidades, de seu trabalho excessivo, não mais entravam na escala de serviço doméstico, nos locais de reunião ou na sede das escolas. E havia sempre para eles, em quarto separado, camas com colchão fofo e com lençol cheirando a limpo, a maneira burguesa, enquanto que outros camaradas continuavam dormindo à moda guerrilheira. O aparelho se constituía, do ponto de vista material, essencialmente de automóveis e casas, além de certa aparelhagem, como pequena tipografia e mimeógrafos para impressão de trabalhos clandestinos. Os automóveis eram comprados e registrados em nome de comunistas não militantes ou simpatizantes de muita confiança. E seus choferes se recrutavam quase todos entre militantes de profissão liberal. Mas havia também os automóveis de propriedade de comunistas, que eram utilizados pelos dirigentes somente no perímetro urbano e dirigido por seus próprios donos. Tratava-se da frota auxiliar do aparelho. Quanto às casas, havia-as também de dois tipos. Umas alugadas em nome de não militantes ou simpatizantes, geralmente chácaras, e habitadas por pequenas famílias comunistas, que passavam entre os habitantes das fazendas vizinhas como empregados de confiança do patrão, que se acharia em viagem pela Europa. Outras eram apartamentos de comunistas militantes ou não, utilizados para encontro ou reunião de dirigentes. Via de regra, os dirigentes ocupavam um apartamento, como se fossem deles, e colocavam os verdadeiros habitantes como seus empregados, e de cuja dedicação ao partido usavam e abusavam. Comunista é fergado pra cacete. Nas casas do primeiro tipo, realizavam-se as reuniões mais importantes, do Comitê Central, do Comitê Regional, além de cursos de variada duração. Só quem conhecia o endereço dessas casas era o chofer, os que recebiam a tarefa de ir ali morar, e 2 ou 3 dirigentes responsáveis por essas peças do aparelho. As demais pessoas, quando compareciam a essas casas para participar de curso ou reunião, eram transportadas até lá de automóvel, com os olhos fechados, tendo apenas como indicação o local, o tempo consumido pelo trajeto, indicação do local, o tempo consumido pelo trajeto em certa velocidade. Mas o aparelho não é só isso. É também um ambiente de misticismo, em que se envolve tudo. É o clima de seita em que vivem todos. A mentalidade de um homem do aparelho é muito diferente das dos demais comunistas. Ele despreza, ou no mínimo, olha com superioridade qualquer camarada ligado à produção. Isto é, que só milita no comunismo nas horas vagas e dedica a maior parte do tempo ao seu emprego ou à vida sua em família. Quando alguém se refere com unção ao sábio Comitê Central, nem sempre é intuito bajulatório. Às vezes é porque está convencido de que a única sabedoria digna deste nome é aquela que conduz à felicidade humana. Que essa sabedoria só se encontra no marxismo, única doutrina social científica, e de que o Comitê Central é o depositário dessa doutrina. Em 1945, alguém perguntou a Prestes se considerava Caio Parado Júnior como um bom marxista. O grande líder respondeu sem pestanejar: "Os bons marxistas brasileiros estão no nosso Comitê Central." Quando alguém sobe a tosca tribuna improvisada
a um canto da sala nas reuniões clandestinas do Comitê Central e com a mesma unção proclama a mais alta tribuna de nosso país, em geral está convencido de que, afora o Partido Comunista, partido do proletariado e do povo, nada mais existe no gênero que mereça consideração. Daí que aquela tribuna seja mais alta. É também essa uma forma de manter acesa em si mesma a chama da ilusão no poderio e na vitória de sua organização. Muitos e muitas pessoas abandonaram suas profissões. Engenharia, medicina, advocacia, jornalismo, por pressão ideológica do núcleo dirigente, que as consideravam indignas na atual situação, pois com elas esses elementos serviam à burguesia e passaram a executar a honrosa tarefa de motoristas dos dirigentes, transportadores de embrulhos de uma organização para outra, ou como secretários de célula ou de comitê distrital. Outras dessas pessoas nunca chegaram a ter profissão porque foram recrutadas para o aparelho ainda muito jovens e não sabem fazer nada mais na vida senão marcar pontos nas ruas com algum camarada, convocar reuniões, distribuir materiais ilegais, dar duro nos oportunistas e nos sectários, fazer crítica e exigir autocrítica dos outros, redigir informes para cima sobre as atividades de seu organismo, receber documentos de cima e discuti-los com os companheiros, visando assimilá-los e aplicá-los. Vivendo fora da realidade, num mundo inteiramente à parte, rechaçando como mentiras burguesas tudo quanto contrarie seu modo de ver e aceitando como real e verdadeiro tudo o que vem de origem soviética, de Prestes ou da direção superior. Essa gente reage furiosamente, freneticamente, animalescamente contra os que lhes dizem verdades desagradáveis. Uma pequena parte, ante o tamanho impacto, como o do relatório secreto, desperta para o mundo real e compreende de súbito a falsidade do mundo em que vive, mas tem medo deste mundo real de que se afastou há tanto tempo. Se era operário, agora já está com muito mais idade. Recorda-se da dureza da vida na fábrica e a compara com a vida que leva no imundo fictício do aparelho. Às vezes mais perigoso por causa das repressões policiais, mas na fábrica, quando fazia greves, não via também o mesmo perigo? Será que já chegou a dirigente superior, alcançando um nível de vida de pequeno burguês, com automóvel à disposição para cumprir certas tarefas, casa bem montada, salário garantido, de vez em quando a tarefa de ir à Europa ou à Ásia, a incerteza se o comunismo afinal vencerá ou não no Brasil? E se vencer? Então, em vez de ir para o poder, irei para o campo de concentração. Tudo isso o inibe. Falo, vacilar, preferir continuar como está. Se é um pequeno burguês, raciocina mais ou menos do mesmo modo. Recomeçar de novo. Ser acusado de vendido ao imperialismo, de agente policial. E quem me garante que esse relatório de Khrushchev esteja contando a verdade? Bah, só uns poucos elementos do aparelho têm visão. A coragem política e a dignidade de romper com um estado de coisas que se revelou falso e contrário aos fins que sempre proclamou. Só uns poucos se libertam do aparelho e passam a raciocinar com independência. O misticismo, os interesses criados, o pavor da máquina de difamação, o medo de represálias no futuro, a indisposição de recomeçar a vida, tudo isso faz do aparelho uma máquina diabólica nas mãos do núcleo dirigente. Por isso, Agildo repetia: essa máquina precisa ser destruída! É uma máquina infernal! Cerca de 40 companheiros, a maioria dos quais jornalistas, estávamos à margem do partido, no Rio. Não tínhamos organismo em que militar, não tínhamos tarefas a desempenhar. Sobre nós, espalhavam os conservadores as infâmias mais revoltantes, inclusive através de versões escritas que passavam do regional aos distritais e às células, pelos canais do aparelho.
Uma pobre mulher da imprensa popular assoalhou em certos meios jornalísticos que a direção do partido descobrira que eu era policial e recebia salário na folha de pagamento do Departamento de Ordem Política e Social do DOPS. Aidano, Agildo, Roberta Morena e tantos outros foram alvo de infâmias semelhantes. Nota de rodapé. A difamação converte-se numa arma de luta do membro do aparelho, e para veiculá-la utilizam todos os meios. Quando em fins de 1958 fundei com alguns amigos a editora Saga e passei a publicar alguns livros políticos, os mais fiéis discípulos do Sr. Prestes mandaram um de seus amigos, o escriba Gondim da Fonseca, profiteur do nacionalismo atualmente, publicar que a Saga era subvencionada pela Standard Oil. Em seguida, esse caráter extraordinário, que é Marit Ave, transcreveu e reforçou a mesma infâmia no jornal comunista. E por último, resolveram lançar sobre mim uma enxurrada de lama, dessa lama em que muitos deles chafurdam. Utilizam como veículo uma revista que não entra em casa de família, dirigida por conhecidos chantagistas que tiveram até sua entrada proibida na Câmara dos Deputados, em meados de 1959. Fim da nota de rodapé. Por determinação do Presídio, Marighella passou a dar assistência à Comissão Central de Finanças. Então amiudaram ali as altercações com um assistente em tom cada vez menos amistoso. Certo dia, numa dessas acercações, um membro da comissão exprobou-lhe: "Agora compreendo por que você levantou suspeitas sobre Agildo, mandando-me que ficasse de olho nele." "Ah, foi assim", fez outro membro da CCF. "Pois a mim, ele levantou suspeita foi sobre você." Em suma, segundo as revelações que cada qual falava, verificou-se que Marighella e outros elementos do núcleo dirigente, em conversa particular com um dos membros da comissão, teceram uma rede de intrigas e suspeitas, de modo que fulano fosse o espião e Beltrano, e ao mesmo tempo fosse o espião de Beltrano, e ao mesmo tempo que fosse espionado por Cicrano. Era um curto-circuito de espionagem realmente diabólico, que faria inveja à canalícia e à astúcia de um lago. Assim, todos olhavam para todos com desconfiança, sem saber exatamente por quê, pois os intrigantes fizeram apenas advertências vagas. "Olha aqui, Leme, eu vou te falar uma coisa em absoluto segredo. A direção tem muita confiança em ti e por isso te recomenda cuidado com o Evaldo. Existem certas coisas com ele que não estão bem claras, mas isso é só para teu governo, nem Agildo tocamos isso." Ou então: "Ei, escutou, Tião? A direção esteve sabendo umas coisas graves a respeito do Agildo. Não queremos adiantar nada, porque ainda estamos examinando com muita atenção. Compreendes que ele é do Comitê Central e é o tesoureiro? Só podemos fazer acusação quando estiverem bem documentados. Mas tu, como és homem da comissão e que a direção confia mais, queremos que fique vigilante a respeito dele. Se notares algo, não comentes com nenhum outro, só fala comigo. Olha bem, se deixares escapar sequer uma vírgula dessa nossa conversa, perderás a nossa confiança totalmente." Ou ainda: "Ô, Agildo, olha aí, tu és tesoureiro, o elemento mais responsável da Comissão de Finanças. Presta atenção a teus auxiliares aí. Estivemos sabendo umas coisas do Leme que nos deixaram de boca aberta aí. Não te podemos adiantar nada por enquanto, pois não sabemos até onde vai a verdade. Mas observa os passos dele aí.
Quando tiver algo concreto sobre ele, então nós vamos cortejar nossas informações, beleza? Tudo isso aconteceu alguns anos antes dessa reunião, em que se descobriu a trama das suspeitas forjada pelo núcleo. Eles aqui forjavam suspeitas como os seus chefes soviéticos forjavam processos criminais. E nessa noite em que casualmente se descobriu tudo, Marighella saiu da reunião quase a pontapés. Leme Júnior chegou a erguer-se e gritar-lhe face a face: "Você é um canalha!" Depois disso, Agildo achou que não poderia mais conviver com essa gente do núcleo. "Daqui a pouco estaremos trocando caneladas, não é possível!" dizia. Também em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, por toda parte iam de mal a pior as relações dos renovadores com as direções do PCB. Arruda queixou-se a alguns companheiros em São Paulo de que nas reuniões da comissão de censura ouviu tantos desaforos de Aidano que, às vezes, tinha ímpetos de meter-lhe uma bala na cabeça. Nesse mesmo período, em reunião de que participaram Amazonas e Grabois, este recebeu de João Batista adjetivos tão poucos amáveis que chegou a esta sábia conclusão: "Verifico com tristeza que nesse partido ninguém mais respeita a direção." Os contatos pessoais entre grupos em choque tornavam-se assim sempre mais difíceis. Havia a tendência de abandonar como sórdida e incorrigível a organização a que pertencíamos. No Sinédrio era esse igualmente o ponto de vista geral, que se fortaleceu após as reuniões, na primeira quinzena de maio. Alguns de nós tivemos com um emissário do núcleo, um tipo sobretudo primário, Cid. Sua preocupação principal era intimidar-nos fisicamente. Quando esteve com Aidano, tentou convencê-lo de assinar e publicar uma declaração afirmando que a notícia da saída de O Globo, do Rio, sobre a invasão da imprensa popular por um bando de comunistas e sobre a ameaça contra a voz operária, não passava de mais uma falsidade desses agentes do imperialismo americano. "Não! Como vou afirmar que é mentira uma coisa que eu sei verdadeira?" retrucou Aidano. "É uma questão moral." "Ora, isso é moral burguesa", disse Cid. "O Globo é um jornal a serviço da polícia, e diante da polícia os comunistas não têm o dever de contar a verdade, mas de negá-la. Lembre-se de como agiu o camarada Prestes quando foi preso em 1936. O delegado mostrou-lhe o bilhete e o camarada Prestes tinha escrito de próprio punho, ordenando que matasse Elza Fernandes, mas ele negou rotundamente, dizendo que o bilhete fora forjado pela própria polícia. É assim que age um comunista de verdade." Depois, quando eu, Álvaro Rocha e outro companheiro da imprensa popular fomos conversar com o Cid, várias vezes ele usou esse método das ameaças indiretas, repetindo "matar, matar, matar", ocupando sozinho todo o divã, no qual se estendeu obliquamente e quebrando com dignidade a cinza do cigarro no vasto cinzeiro, apontou-me com displicência e disse: "Você, se não me engano, camarada, mandou uma carta ao CC chamando de gangster os companheiros que invadiram a redação da imprensa popular, não foi?" Confirmei que sim, que considerava gangueterismo aquele ato, e ele enfático: "Pois é isso mesmo, o braço proletário é violento. Se eu estivesse à frente do grupo, teria feito correr sangue. Muitas vezes já o partido teve de mandar executar companheiros que, em vez de te ajudar, estavam prejudicando o partido. Eu mesmo recebi uma vez a tarefa de liquidar um companheiro.
Eu não o matei porque... E explicou o porquê. Depois eu falei da mulher da IP que andava espalhando ser eu, funcionário do DOPS, infiltrado no PC. E ele justificou. Bem, a direção do partido e ela própria sabem que isso não é verdade, né? Mas ela faz isso num bom sentido, para defender a unidade do partido. Cada comunista defende o partido de acordo com o seu grau de compreensão política, bicho. Mas você acha que se pode defender com calúnias? É, acho. Escuta aqui. Ia contar uma história para ilustrar e fundamentar sua opinião. Mas Álvaro Rocha pulou da cadeira e teve uma explosão de revolta. Procurei, no entanto, contê-lo e acalmá-lo, pois aquele espetáculo de estupidez era demasiado empolgante e, em certo sentido, até grandioso para ser interrompido. Esse homem tão seguro de si na plenitude da sua pujança bolchevista, os olhos flamejantes de belicosidade, dava impressão de ter o cérebro repartido em escaninhos, cada qual encerrando um pensamento geral, condensado numa fórmula que ele explicava, sem hesitar, em todas as situações semelhantes. Era o retrato vivo da máquina infernal de que falava Gildo. Sim, era impossível conviver mais com essa gente, que para mim só agora se revelava com todas as suas dimensões. Agildo Barata enviou uma carta ao Comitê Central comunicando que se demetia da sua qualidade, não só de membro do CC, como de membro do PCB. Em seguida, deu uma entrevista à Manchete, explanando as razões por que abandonara o partido, em que, por mais de 20 anos, militara. A notícia foi uma bomba nos meios políticos e nas fileiras do PCB. Após ele, numerosos outros militantes pedimos demissão. Nota de rodapé. Em apêndice, vai o texto da carta que, em 22 de maio de 1957, pedi demissão das fileiras do PCB. Fim da nota de rodapé. Novas bombas foram explodindo no Rio, em São Paulo e em Porto Alegre, na Bahia. Organismos inteiros rompiam com o PCB. Seu único deputado na Câmara Federal, então, Bruzi Mendonça, também abandonava suas hostes, manifestando da tribuna parlamentar seu horror por essa burocracia arrogante, despótica e sanguinária, que dominava a União Soviética, e por aquele sistema de opressão que fez muito mais vítimas do terror do que o terror durante a Revolução Francesa. A corrente renovadora constituía-se numa organização à parte, fora do PCB e oposta a ele, realizando reuniões de âmbito interestadual, editando nos estados alguns boletins e no Rio um jornal semanal, O Nacional, dirigido por Aidano de Couto Ferraz, em sua primeira fase, e por Agildo Barata, na segunda, e uma revista, Novos Tempos, dirigida por um conselho de redação e por mim, como seu diretor. Estava formado, em verdade, o embrião do Partido Comunista Nacional, isto é, com pretensão a ser democrático em seus métodos e independente do PCOS. Mas nos poucos meses de experiências que tivemos, uma coisa ficou clara. O tipo de partido que se estava formando era essencialmente bolchevista. A ideia de estarmos criando um monstrengo de alma totalitária, com fachada nacional e democrática, apavorou-nos, sobretudo a nós do Sinédrio, porque era esse o único tipo de partido que nós sabíamos dirigir. E quando se falou na transformação da corrente renovadora em semelhante partido, nós recuamos, gritamos não e não. Não faltaria lugar nas organizações políticas existentes para quem quisessem lutar pelo progresso econômico e social do povo brasileiro. Precisávamos, antes de tudo, desintoxicar-nos dos dogmas bolchevistas, continuar o processo de revisão de nossas concepções. Só tínhamos a unir-nos solidamente a certeza de que o PCB era progressista na aparência, mas reacionário nos seus reais objetivos. De que o socialismo que ele preconizava
e de que temos amostras na União Soviética e nas democracias populares com o seu terror policial e sua voraz burocracia que leva à parte do leão na distribuição da renda nacional? Não era o socialismo dos sonhos nossos. E não se organizou o partido. Fechou-se o jornal, fechou-se a revista. Liquidou-se a corrente renovadora como organização. Nosso papel era, sobretudo, crítico. Cumpriu-se. Mas quando os dirigentes e organismos começaram a romper publicamente com o PCB, sobrevindo a ameaça de um desmoronamento total desse partido, os homens do pântano compreenderam que havia soado a hora de lançar-se ao assalto do poder, camuflados de renovadores. Era preciso fazer sentir a Prestes que ou se mudava a política e de dirigentes, ou o partido se esfacelaria. Os homens do núcleo, através de muitos anos de mandonismo, aventuras, erros crassos e degenerescência, tinham conquistado o ódio de grandes números de militantes, de dirigentes menores e de intelectuais do partido, conforme ficara patente na reunião do CC de setembro e outubro de 1956. Nas várias reuniões de comitês regionais, distritais e células realizadas por essa época, esse ódio se extravasou até em alguns artigos publicados na imprensa. Ao tempo dos debates, afora atualizá-los, pois a massa já não os aceitava, tendendo antes para os pontos levantados pelos renovadores no artigo Plataforma de Agildo. Era necessário, pois, arrebatar-nos algumas dessas bandeiras. Era necessário mostrar-se, em certa medida, renovadora também. Então, os elementos pantanosos já dispunham de alguns postos chaves, aos quais galgaram como aliados o serviço dos conservadores. Direção dos órgãos centrais, certos postos no aparelho. Além disso, chegaram a estabelecer comunicação com Prestes, que, desde a reunião de outubro de 56, enviou para o centro dos acontecimentos, como observador de sua confiança, um homem que vivia com ele, na qualidade de responsável imediato por sua segurança pessoal. Esse observador não tomava partido, fazia locuções sobre pontos secundários nas reuniões do CC. E na hora do perigo, quando tudo parecia sossobar, deu um grito de alarme. O planejador dos golpes do pântano, Carlos Duarte, que já havia se desligado do Sinédrio em meados de 57, procurou neutralizar a corrente renovadora, com a qual mantinha contato, enquanto seus pupilos pantanosos ajustavam contas com os conservadores. Foi assim que começaram a ser publicados na VO e na IP artigos de orientação renovadora, assinados por pantanosos, quanto à política PCBista, por exemplo, em relação ao nacionalismo, e a várias questões intrinsecamente partidárias. O próprio Prestes fez publicar um artigo de sua autoria, adotando vários pontos da plataforma de Agildo e utilizando argumentos de trabalhos aparecidos em Novos Tempos, sem que o submetesse antes nem ao CC nem ao presídio. Os conservadores, sentindo-se traídos, entrincheiraram-se nos postos e ocuparam e afiaram os ferros. A primeira medida do grupo conservador foi transformar a segregação em que Prestes vivia, como medida de segurança pessoal, numa prisão, que tinha como carcereiros Arruda, Amazônia e Grabois. Durante muito tempo, a partir de 47, só Arruda e depois Amazonas conheciam as veredas que levavam às catacumbas de Prestes. Algumas vezes Prestes manifestou o desejo de ir à União Soviética e à China, mas Arruda declarava que não havia suficientes condições de segurança para retirá-lo do Brasil, o que, aliás, não passava de uma grossa patranha. O que ele objetivava com isso era manter-se como principal dirigente PCBista em contato com Moscou, como o chefe de todas as delegações do PCB, aos conclaves de maior importância no mundo bolchevista. E o conseguiu.
Agora, essa providencial medida servia-lhe para conservar prisioneiro o chefão comunista. Desde que regressara da China, Arruda passou a ser alvo de cerrados ataques, vindo de todos os lados, dos renovadores, especialmente de Agildo, dos conservadores, como Amazonas, dos fiéis defensores de Moscou, como Grabois, dos pantanosos, como Maret Ave, e agora do próprio Prestes. Mas ele manobrava, ora aliando-se a um, ora a outro, ao mesmo tempo em que combatia hoje contra um aliado de ontem, e amanhã contra o aliado de hoje, lançando mão do vasto arsenal de recursos que construíra como senhor absoluto do partido durante muitos anos. A prisão de Prestes era mais uma arma que ele empunhava. Parecia gigante, funambulesco, ferido de morte, mas continuando a equilibrar-se na corda bamba da direção. Tratava-se, pois, antes de mais nada, liquidar Arruda. Essa tarefa foi confiada a Marighella, que traíra os conservadores e se aliara aos pantanosos. Pouco tempo antes, estouraram escândalos relacionados com a vida íntima de alguns dignatários do PCB, envolvendo nomes como Arruda e Grabois. Para dar prova de sua conversão ao pântano, Marighella aceitou a tarefa de preparar um requisitório atassalhando a vida particular de Arruda, de modo a que ele fizesse autocrítica, se retirasse da direção e entregasse ao pântano todas as chaves do poder. Os recursos materiais e o mapa da catacumba de Prestes. Essa tarefa de acusador, Marighella já havia cumprido em relação a Fernando Lacerda, na prisão do CC, em que demitiram deste organismo José Maria Crispim, em 1952. Depois a executou em relação a Agildo, na reunião de abril de 57. E sempre desencumbiam bem. Da primeira vez, recordo-me que ele ficou muito orgulhoso ao ser comparado, por alguns companheiros, a Vikinsky, o principal acusador soviético dos processos Farsa, de 1936 em Moscou. Agora, o Vikinsky nativo saiu a recolher testemunhos, argumentos escritos, datas e locais precisos para o requisitório contra Arruda. Mas este descobriu em tempo o que se preparava e saiu também em peregrinação pelos organismos do partido, em busca das mesmas coisas, testemunhos, documentos escritos, locais e datas precisos, a fim de, por sua vez, fazer uma devassa completa na vida particular de Marighella. Seria um duelo no mais alto nível, esse que se anunciava para a reunião de agosto de 57 do Comitê Central. Mas ambos ajuizadamente compreenderam que uma guerra assim, com bombas nucleares, seria a destruição mútua. E Arruda continuou equilibrando-se na corda bamba da direção. Sozinho, ele abria mais claro nas fileiras dos pantanosos do que todos os outros conservadores juntos. Diante desse insucesso, cresceu o desespero de Prestes, que então ameaçou sair da catacumba, mesmo a pé, para entrar em contato pessoal com outros companheiros, arriscando-se a ser descoberto e preso pela polícia. Esse golpe fez tremer os homens do grupo conservador. Se Prestes fosse preso, certamente os denunciaria como policiais que, desde 1935, vinham procurando infiltrar-se no partido e em sua direção, para afinal entregá-lo à polícia, como fizeram no momento crítico da vida do PCB. E isso representaria a liquidação definitiva da carreira deles no movimento comunista. Cederam. Para sair da catacumba, Prestes necessitava de um automóvel e de um chofer. E se bem houvessem, além dos automóveis em uso, 2 novos em folha na garagem do núcleo dirigente, o carro que este lhe forneceu como meio de locomoção, conforme as declarações do próprio Prestes a alguns companheiros, foi um Calhambeque. E como chofer, um camarada que nem possuía carteira de motorista. Ele ficou, compreende-se, indignadíssimo e referia-se ao núcleo, especialmente a Arruda, em termos os mais contundentes. Mas nada de autocrítica.
Segundo ele, todos os erros, todas as arbitrariedades, todas as aventuras esquerdistas praticadas no partido eram da responsabilidade de Arruda, esse bandido. Ele, Prestes, sempre esteve contra tudo isso. Era um anjo encarcerado. Agora seria diferente. Manifestou o desejo de conversar com Agildo, com Aidano e comigo, mas nenhum de nós estava disposto a ter uma conversa com ele sem condições. Já não éramos comandados seus. Para conversarmos com ele, teria que ser em pé de igualdade absoluta. E isso era impossível sob vários aspectos. Antes de tudo, teríamos que obedecer às regras de sua segurança pessoal, pois nós estávamos vivendo na legalidade, mas contra ele havia um mandato de prisão preventiva. Se fôssemos de olhos fechados a um local designado por ele, conduzidos por sua gente, já chegaríamos em posição de inferioridade. Além disso, não aceitamos mais ir de olhos fechados nem para o céu. Outra coisa, em sua carta-rolha e posteriormente em outro documento, ele fez referências caluniosas a nós. Pessoas do PCB viviam a difamar-nos. Antes de uma conversa conosco, impunha-se, pois, que retificasse suas afirmações ao nosso respeito e desautorasse aos que nos difamam. Cada um de nós mandou-lhe dizer mais ou menos isso. E não houve conversa. Ele fez outras tentativas, mas sem resultado, porque queria colocar-se sempre na posição de chefe, e a nós na de comunistas transviados. Pôde, contudo, fazer muitos contatos pessoais com elementos que achavam em desacordo com a situação reinante no partido e conquistá-los para suas posições. Quando se sentiu relativamente forte, resolveu travar a batalha decisiva com o grupo conservador. Em algumas escaramuças preliminares, isto é, em reuniões ampliadas do presídio, Prestes conseguiu impor, em alguns casos, muitos dos seus desejos e interesses, utilizando para isso, segundo era a voz corrente na ocasião, todas as armas, inclusive a ameaça de se demitir da direção. No dia 24 de julho de 1957, a imprensa popular estampava um artigo de Arruda intitulado Renovar o partido e derrotar o antipartido. Ali estava a autocrítica exigida pelo Pântano e a qual ele resistira enquanto pôde. Porque uma autocrítica pública é maior demonstração de que o elemento foi derrotado e caiu no ostracismo. Mesmo quando a autocrítica é feita entre as quatro paredes do CC, aqueles que dela tomam conhecimento sabem que o seu autor caiu da direção. Às vezes consegue-se reabilitar-se, saindo vitorioso de uma manobra ou reconquistando a posição perdida. Mas enquanto não a reconquista, é tido como elemento que entrou em processo autocrítico. Por aquele artigo, via-se que Arruda tinha entrado nesse processo. Diziam coisas tanto quanto possíveis vagas, procurando eludir a autocrítica que lhe impuseram. Por exemplo, abre aspas, sendo um dos dirigentes mais responsáveis do partido, reconheço o quanto foi prejudicial ao partido persistir em concepções e métodos que feriam os preceitos do marxismo-leninismo e que a vida demonstrou serem profundamente nocivos. Fecha aspas. Qual o sujeito de persistir? Quem persistia? Ele ou o partido? Era um sinal, no começo do artigo, de que ainda manobrava e resistia. Lá adiante, porém, cessava a resistência. Abre aspas. Vejo que é muito grande e grave minha responsabilidade nas violações dos partidos marxista-leninistas. Lutei, cometi erros e revelei debilidades. Por isso devo ser criticado e preciso autocriticar-me. Estou decidido a livrar-me das ideias incorretas e dos maus hábitos. Fecha aspas. Putz, esses cachorros não param de latir agora, mano? Desculpa aí, pessoal. É cachorro do vizinho, tá? Esses desgraçados. Vamos lá. O cara deixa os cachorros, some, não aparece, deixa os cachorros com fome, fica aí, até essas horas aí, largado no quintal. Vamos lá. Foi o máximo que conseguiram arrancar dele como autocrítica.
Nenhum só exemplo concreto de tais violações, de tais erros, foi dado por ele. Mas, para os objetivos do pântano, aquilo já era grande coisa. Ademais, obriga-no a atacar Agildo Barata e seu grupo liquidacionista, para evitar qualquer tentativa de apoiar-se nesse grupo e voltar ao combate contra o pântano. O resto do artigo era como uma coleção de frases feitas e chavões que diziam tudo e nada diziam, com exceção de uma sentença. Nessa sentença ele se rendia, entregando o pescoço à guilhotina e admitindo sua substituição. Abre aspas. Dentro dos princípios partidários, sempre que for necessário e útil para o partido, devem ser evidentemente substituídos aqueles dirigentes que não se corrigem dos seus erros, manifestarem-se conservadores e rotineiros e persistirem em suas concepções e métodos prejudiciais. Fecha aspas. Após todo um ano de lutas e manobras, em agosto de 1956 a julho de 1957, na defensiva, mas sempre esgrimindo as armas para manter seu posto de dirigente no presídio e no secretariado do CC, Arruda capitulava. Nessa luta não escolheu métodos nem recursos, usando desde golpes baixos e mesquinhos até lances audaciosos e sensacionais, como o de manter Prestes prisioneiro em sua catacumba. Soube ser humilde quando isso foi necessário para ganhar um aliado, ao ponto de aceitar em certo momento da luta contra os renovadores a liderança arrogante daquele que fora o mais servil de seus apaniguados, Grabois. Mas quando sentiu perdida a batalha, não caiu em prantos, nem se pôs a dar gritos de desespero. Ainda teve mesmo um gesto de desprezo bem-humorado para com o vencedor, enviando para o transporte de prece um calhambeque com um chofer sem carteira. Isso não significa, entretanto, que a derrota não o tenha abalado profundamente. Abalou. Dias depois da publicação de sua autocrítica, ele se encontrou com um companheiro renovador a quem falou de coração aberto. Estava moralmente arrasado, refletindo até no tom de voz a amargura da derrota. Fui pusilânime, não tive peito para enfrentar a situação como devia. Quando cheguei da União Soviética, poderia ter feito uma autocrítica corajosa e profunda. Empunhando com firmeza a bandeira da renovação, hoje estaria de cima, mandando mais do que nunca. Porque, como tu sabes, eu mandava um bocado nesse partido. Mas fui um pusilânime e eles me derrotaram. Estava sucumbido, triturado pela máquina infernal, que ele mesmo construíra. Derrotado, Arruda, o caminho do poder se encontrava desimpedido para o pântano, porque ele era o leão ferido, sangrando, mas de garras afiadas, que mantinham os Marit, os Mariguelas, os Sabinos bem à distância. O resto do grupo conservador era bicho miúdo, raposas, saguis, cutias. Em agosto de 1957, reuniu-se o Comitê Central, aprovou uma resolução contra a atividade antipartidária de Agildo Barata e seu grupo, e modificou radicalmente a composição do presídio e do secretariado. Os conservadores, tendo à frente Arruda, foram relegados ao ostracismo. O pântano triunfara.